Oi, pessoal. Depois de uma pausa, voltamos com as nossas conversas sobre filosofia e arte. Vamos falar hoje sobre Descartes, René Descartes, um filósofo francês, matemático, que foi um verdadeiro marco divisório entre a filosofia antiga e a filosofia moderna. Vamos dizer assim que se instaura o modernismo na filosofia com René Descartes, que nasceu em 96, e morreu em 1650. Então, Descartes, por que ele revolucionou a filosofia, né? Com ele nasce o chamado racionalismo, que, ao contrário do empirismo, que retira o conhecimento da experiência, o racionalismo vai, ao contrário, retirar o conhecimento propriamente da razão. Descartes tinha um sonho. Na verdade, ele queria construir um edifício para a filosofia, deixando tudo que foi feito antes para trás. Por quê? Porque ele achava que o conhecimento estava recheado de ilusões, de preconceitos, de erros. Então, ele pensou em construir, na verdade, uma matemática universalis, quer dizer, uma espécie de matemática universal, porque o conhecimento, a filosofia, deveria seguir o modelo matemático de encadeamento de ideias claras e distintas. E nesse ponto ele vai separar, né, o que são as ideias claras e distintas. São as ideias matemáticas, são as ideias, por exemplo, de Deus, né, da perfeição. São ideias inatas, elas já nascem com o ser humano. Então, era esse tipo de ideia que era preciso ter e procurar para a filosofia. Então, esse encadeamento, que é um método de filosofia, né? Ele vai partir das ideias simples até chegar nas ideias complexas. É assim que o conhecimento cresce, né? A partir do simples para o complexo. Mas, primeiro de tudo, ele põe as coisas em dúvida, o conhecimento em dúvida. E ele exerce o que a gente chama de suspensão do juízo. Quer dizer, agora eu não vou mais dizer que isso é verdadeiro, que é falso, eu vou duvidar de tudo, até chegar num conhecimento que possa ser realmente verdadeiro. Vocês imaginem, podem imaginar Descartes, nas Meditações, que é um livro dele, ele vai contando, ele está sentado, a sua escrivaninha, uma vela acesa, iluminando os seus papéis, e ele vai pensando, será que isso é real? Será que realmente eu estou sentado aqui, a minha escrivaninha, que eu estou escrevendo, que essa vela está acesa e a sua chama brilha? Será que isso é verdade? É real? Ou eu estou sonhando? Porque ele mesmo fala, quantas vezes a gente sonha, né, com uma coisa que parece tão viva. Como que a gente pode saber se a gente não está sonhando, né, aquilo que a gente está vivendo?
será que não é sonho? É sonho ou é vigília? Né? Qual a diferença entre sonho e realidade? Ele vai chegar à conclusão, né, que vai duvidar, eu não sei como saber, eu não posso distinguir o que é sonho, o que é vigília, o que é realidade. Se eu estou sonhando ou se eu estou acordado, a única coisa que eu sei é que eu duvido. É o pensamento, quer dizer, eu estou pensando. Isso basta para me assegurar, pelo menos isso eu estou certo. Eu penso. Se eu penso, eu existo. É interessante, porque ele faz uma grande revolução aí. Não é que eu existo, então eu penso. Não, é o contrário. Eu penso, eu duvido, eu penso nas coisas, eu raciocínio. Então, por isso mesmo é que eu vivo. Isso é o chamado cogito. A célebre frase dele em latim, cogito ergo sum, penso, logo existo. Então, essa é a primeira certeza que ele vai ter, né? Daí é que ele vai construindo o seu edifício da filosofia, né? Vai provar a existência de Deus, vai fazer com que haja esse método, esse encadeamento de regras para o bem pensar, né? Ele chega à conclusão que a luz não nos vem de fora, a luz vem dentro da gente mesmo, porque a razão é a luz natural. Ao contrário de Platão, que o homem precisava de alguma coisa exterior, fora dele, que o levasse a ver a verdade, né? Que seria a ideia de bem, ou a ideia da perfeição, né? A ideia da verdade. Para o Descartes, não. Nós é que temos essa razão, essa luz interior, que é a razão. Então, a partir daí, ele vai seguindo um método de encadeamento de ideias, né? Tanto que um dos livros dele se chama Discurso sobre o Método, né? Ele queria rearrumar a filosofia de uma forma que fosse tão verdadeira quanto a matemática, né? E a partir desse momento, nós temos então a separação entre corpo e alma. Até hoje, né? Antes dele não era assim. Montaigne, que vem um pouquinho antes, ele dizia que é a união da alma e do corpo, não há como separar essas duas instâncias, né? Para o Descartes, não. O pensamento é a substância pensante, é aquilo que me faz viver, é o pensamento, né? E o corpo seria a res extensa, quer dizer, a coisa extensa, o físico, que seria quase como uma máquina, né? E hoje em dia, inclusive, tem muito essa ideia do corpo como máquina, né? Capaz de conseguir tudo, né? Se bem alimentado, etc, etc, se bem exercitado. Então, essa ideia continua. Então, ele revolucionou totalmente a filosofia, por isso que a gente diz que há uma linha divisória. Quando chega Descartes, o modernismo, né, essa separação, mas esse rigor que ele trouxe ao pensamento filosófico e ao conhecimento em geral. Eu espero que em momentos de tanta incerteza, de tanta insegurança, de tanta desesperança, talvez Descartes possa
iluminar um pouco a gente com essa questão, com essa provocação, vamos dizer assim, da gente ter ideias claras e distintas. Muito obrigada.